Fernando e Alberto caminham, passam por uma porta de vidro e entram em um saguão. Oi pessoal, sou Fernanda Honorato, repórter do programa especial e tem a síndrome de Down. E hoje estou no Comitê Paralímpico Brasileiro. Vou conversar com Alberto Martins, que é diretor técnico. Me explica como é que tudo funciona aqui dentro. Olha, na realidade, essa aqui nós estamos na sede do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é também um centro de treinamento, onde os atletas de seleção e atletas paralímpicos fazem o seu treinamento, a sua preparação, a sua avaliação, tanto avaliação física, avaliação técnica, avaliação médica. Então, na realidade, essa aqui é a casa do atleta paralímpico do Brasil. Como é que é o seu trabalho aqui? Na realidade, Fernanda, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele é a instituição que representa o esporte paralímpico perante os órgãos internacionais, especificamente ao Comitê Paralímpico Internacional, né? Então, o comitê tem a atribuição de desenvolver o esporte paralímpico desde a sua formação até o alto rendimento. E o meu papel aqui é exatamente isso, à frente do departamento técnico responsável para desenvolver as modalidades, principalmente aquelas modalidades que são nossa responsabilidade de administração, como é o atletismo, a natação, o halterofilismo, o tiro esportivo. As outras modalidades são desenvolvidas pelas suas respectivas federações ou confederações. Então, o meu papel aqui, além de coordenar todas as ações técnicas do esporte paralímpico das nossas modalidades, é também coordenar as ações do esporte paralímpico para representar o Brasil em jogos parapan-americanos, alguns jogos mundiais, né, campeonatos mundiais e também nos Jogos Paralímpicos. Quais são os esportes paralímpicos que tem aqui? Nós chamamos de esportes paralímpicos aqueles esportes ou aquelas modalidades que fazem parte do programa dos Jogos Paralímpicos. Mas nós temos também esportes que são praticados por pessoas com deficiência, né, que não são paralímpicos, mas são esportes praticados. Então, hoje nós temos no programa dos Jogos, tá, 23 modalidades, se nós contarmos que o ciclismo tem duas provas diferentes. Então, nós temos várias modalidades: o atletismo, a natação, a bocha, o badminton, o goalball, o futebol de 5, o judô para cegos, nós temos a canoagem, nós temos o tênis de mesa, né, o tênis de campo, o ciclismo, o para taekwondo. Então, são várias modalidades que fazem parte dos jogos. E temos outras modalidades que não fazem parte dos jogos e que são praticados. Nós podemos citar aí, por exemplo, o futebol de amputados, né, que é muito jogado no nosso país e não temos. Hoje também o futebol de paralisados cerebrais, né, o futebol de 7, também não faz parte dos Jogos Paralímpicos. E nós temos aí, graças a Deus, né, muitas pessoas com deficiência praticando aí quase que todas as modalidades. Mas uma em especial, ela foi concebida especificamente para as pessoas com deficiência visual, que é o goalball. É a única modalidade paralímpica que foi concebida especificamente para as pessoas com deficiência, mais especificamente para os deficientes visuais. Fotos. Quadra. No chão, 2 jogadores de goalball. Outra, com a mão esquerda sobre a trave. Em outra jogadora no chão. Bola em frente ao gol. Atrás, outra jogadora. Em frente ao gol, jogadora com a bola na mão direita. Qual é a diferença entre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Na realidade, a diferença entre as modalidades olímpicas e paralímpicas, elas estão nas adaptações que são feitas em cada uma delas, né, para que as pessoas com deficiência, respeitando as suas limitações, possam praticar. Então, vamos dar um exemplo, né? Um atleta cego que vai correr, ele corre com um guia. É uma pessoa do seu lado, né, com uma cordinha, ligada por uma cordinha ao atleta, para que ele possa ser guiado.
O atleta do futebol de 5, de cegos, a bola tem um guizo, né, para que o atleta possa ouvir. Então a diferença é a bola com guizo e a bola sem o guizo e, logicamente, algumas regras são modificadas. Então, o basquete, né, olímpico e o basquete paralímpico. O basquete paralímpico ele é jogado numa cadeira de rodas. Na realidade, Fernanda, os princípios e os fundamentos do esporte, da modalidade, são os mesmos. O que modifica são algumas adaptações às regras que possibilitam as pessoas com os mais variados tipos de deficiência ou de acordo com o seu tipo de deficiência poderem praticar. O que são as classes dentro do esporte paralímpico? Olha, Fernanda, na realidade as classes são divisões que são feitas dentro de cada modalidade esportiva na busca de realização de uma disputa mais justa. Então, por exemplo, muitas vezes você vê um atleta amputado das duas pernas nadando com um atleta que tem as duas pernas, mas é paraplégico. Então, muitas vezes eles ficam em classes semelhantes. Aí vocês podem perguntar, mas como assim? Que aquele atleta que não tem as duas pernas nada com um atleta que tem as duas pernas, só que ele também não movimenta as pernas. Então é feito um estudo, tá, dos vários tipos de limitações para juntar em classes para que essas disputas sejam o mais justas possíveis. O senhor pode me dar algum exemplo de classe? Por exemplo, se nós pegarmos no atletismo e dentro da deficiência visual, nós temos pessoas que têm visão subnormal, ou seja, aquelas pessoas que têm percepção luminosa, que têm acuidade visual, que conseguem distinguir objetos, e nós temos os cegos. Então, os cegos são divididos em uma classe e as visões subnormais, né, elas são divididas em duas outras classes, aquele que tem um pouco mais de visão e aquele que tem um pouco mais ainda de visão, que é o B1, B2 e B3, dependendo da sua acuidade, do seu campo visual. Se nós pegarmos, por exemplo, os amputados, nós temos amputados que correm com prótese, né, abaixo do joelho, prótese ou amputações acima do joelho, né, também são divididos em classe. Se nós pegarmos o basquete, nós temos pessoas que têm domínio do tronco, é uma classe, aquele que tem pouco domínio é outra classe, aquele que não tem quase que nenhum domínio, que precisa ficar amarrado na cadeira, são outra classe. Quais são as mais novas modalidades paralímpicas? Olha, Fernanda, nós teremos a estreia de 2 novas modalidades paralímpicas agora nos Jogos de Tóquio, né? Que é o para-badminton e o para-taekwondo. Então essas são as mais novas modalidades que estarão estreando, né, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio deste ano. Por que o senhor acha que elas foram escolhidas? Existe um critério para escolhas de modalidades para entrar nos Jogos. Primeiro, é a quantidade, ou seja, o número de atletas que praticam essa modalidade ou esse esporte no mundo. O segundo critério é a qualidade, né? Ou seja, como ela é desenvolvida, qual a qualidade com que ela é desenvolvida ou praticada por esses atletas. E a outra é a universalidade, ou seja, o número de países, o número de nações que praticam essa modalidade. Ela cumprindo esses três aspectos, ela vai para discussão, ela faz a sua solicitação ao Comitê Paralímpico Internacional, ao Comitê Organizador dos Jogos Paralímpicos, e aí o Comitê Paralímpico Internacional decide quais são as modalidades. Então, muitas modalidades pleitearam entrar e que cumpriram esses critérios. E nessa discussão, nessa análise, junto com o Comitê Organizador, o Comitê Paralímpico Internacional, decidem quais são as modalidades que vão entrar e modalidades que podem sair. Então, a cada edição dos Jogos,
podem haver introdução de novas modalidades, assim como também a saída de outras modalidades. Foto de 2 mulheres amputadas em luta de para-taekwondo. Em outra, homem com raquete. À frente dele, no ar, uma peteca. Então, me dá alguns exemplos de atletas que vão para Tóquio. Nós temos aí atletas que já conquistaram, muitos deles já conquistaram, mas como exemplo eu vou dar o exemplo do atleta mais rápido do mundo, o atleta paralímpico mais rápido do mundo, que é o Petrúcio Ferreira, né, que quebrou o recorde mundial, né, e logicamente conquistou a medalha de ouro e tem a sua vaga garantida, assim como outros atletas, né, que conseguiram a sua vaga. Na natação podemos citar a Maria Carolina Santiago, né, que também, né, conquistou medalha de ouro nos jogos, no Campeonato Mundial de Natação, tem a sua vaga garantida. Assim como outros atletas de natação também já garantiram a sua vaga, outros atletas do atletismo já garantiram a sua vaga, ganhando as medalhas de ouro nos respectivos campeonatos mundiais. O que mudou da Rio 2016 para Tóquio? Olha, na preparação, na realidade, a grande mudança talvez tenha sido o próprio centro de treinamento. Apesar do centro de treinamento ter ficado pronto um pouco antes da Paralimpíada do Rio de Janeiro, mas para Tóquio nós tivemos todo o ciclo para estarmos utilizando o centro de treinamento. Então, talvez a estrutura de preparação tenha sido a grande mudança da nossa preparação do Rio 2016 para Tóquio, ou seja, o centro de treinamento dá todas as condições, né, de estrutura, de equipamentos, de hospedagem, alimentação, acompanhamento fisioterápico, acompanhamento na reabilitação, acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, né? Nós tínhamos também todas essas questões, mas aqui no centro nós temos tudo num único lugar. Então essa preparação a gente acredita que está bem mais afiada, né, para a nossa participação em Tóquio. Qual é o maior objetivo do Comitê para Tóquio? É que a gente faça uma boa participação e nesta boa participação que a gente continue figurando entre as 10 maiores potências do mundo no esporte paralímpico e servindo de referência, né, para outros países, para outras pessoas que possam vir a praticar o esporte paralímpico. Então eu desejo toda a sorte do mundo aos paratletas. Na quadra, jogadoras de vôlei sentado. Uma atleta de bocha em cadeira de rodas. Homem em handbike.